Você acha que não sabe inglês, mas e se eu te provar agora que você já tem centenas de palavras na sua cabeça e nunca percebeu, hein? E ó, não, você não tá começando do zero. Você só nunca foi ensinado a enxergar isso. Hello, ladies and gentlemen, eu sou a Jess Artico, teacher e mentora de inglês, e há mais de 10 anos eu ensino adultos brasileiros a saírem do zero com estratégia, leveza e método. Porque sim, é o método que faz diferença. E hoje eu vou te mostrar uma coisa que muda completamente a forma como você enxerga o inglês. E ó, você já sabe muito mais do que imagina, tá? Fica aqui nesse vídeo que você vai entender. E isso aqui que eu tô te falando não é motivação bonita, não. É estratégia e é realidade, tá? O maior erro de quem tá começando é acreditar que precisa aprender tudo do zero. Agora, quantas e quantas vezes você, ou talvez você conheça outra pessoa, tá? Que começou curso e mais curso de inglês, aula particular, gastou um monte de dinheiro, anos da vida, e todas as vezes a pessoa ficava começando lá do iniciante básico, começando do zero, hein? Para! Isso não precisa. Você perdeu dinheiro, tá? Olha só. O maior erro de quem está começando é acreditar que precisa aprender tudo do zero. Como se o inglês fosse um idioma totalmente distante, como se fosse um outro universo, né? Mas só que não é. O inglês e o português compartilham muita coisa, principalmente palavras de origem latina. Veja bem, eu não tô falando que são a mesma coisa, o mesmo idioma, tá? Não, mas ambos esses idiomas, o inglês e o português, eles compartilham muita coisa, tá? E palavras de origem latina. E quando você entende isso, o jogo muda. Porque você sai do não sei nada pra, epa, peraí, eu já tenho a base, eu não sou mais um iniciante. Olha só, vou te mostrar alguns padrões poderosos aqui. Muita atenção nesse vídeo. Primeiro padrão. Palavras que terminam em dade vão ter essa terminação em inglês. It ou ere, né? No American English, no Canadian English, geralmente ere. Vou te mostrar os exemplos aqui. Cidade. City. Tá? Liberdade. Liberty. Jess, posso falar city? Pode. Soa mais britânico, tá? Deixa eu excluir isso aqui pra não virar bagunça. Tá? City ou city. No americano, no canadense, geralmente esse T ali vai ter som de rarara, arara, R de arara, tá? City. Liberdade, liberty ou liberty. Velocidade, velocity ou velocity. Você percebe aqui? Você tá percebendo? Então, você tira o dade, tá? E você coloca o ere, tá? Ou te, né? Pronto. Você não precisou decorar nada, você só reconheceu um padrão. Ah, Jess, todas as palavras? Sim. Você vai ter essa lógica, essa terminação, tá? Pronto, não precisou decorar nada, você só reconheceu o padrão, tá? E quando você aprende padrão, você ganha velocidade no seu aprendizado. Velocidade para atingir a sua fluência. Então, aquela história de que aquela sensação, eu sei que se você já passou por essa fase, parabéns. Se você ainda tá nessa fase, estou aqui para te dizer, tá? Porque eu entendo muito bem as suas dores, suas dificuldades, porque eu já estive lá atrás, já estive onde você está hoje. Então, se você acha que você tem muita vontade de ser fluente, mas ao mesmo tempo você sente que a fluência está a milhas e milhas de distância de você, eu sinto te dizer, mas isso não passa de pensamentos mirabolantes da sua cabeça, que não são verdade. Você sabe que nem tudo que a gente pensa é verdade, e nem tudo que a gente pensa diz sobre nós mesmos, né? É isso aí. Então, não faz sentido. Você acabou de pegar um padrão. Sabendo disso aqui, várias palavras em inglês, aliás, em português, que tem essa terminação dade, é só você colocar esse it ou o t no final e beleza. Tá? Então, a fluência está muito mais perto do que você tende a achar, tá bom? E olha só, você não precisa decorar lista nenhuma aqui. Aprender inglês não é sobre decorar lista, é sobre treinar o seu cérebro a enxergar conexões. Vamos para o segundo padrão? Olha só, palavras que terminam em português, tá? Que terminam em ência. Em inglês, vai ficar ens. Ens. Tá?
tá? Deixa eu apagar aqui. Então, olha só. Essência, essence. Vai repetindo comigo aqui em inglês, tá? Excelência, excellence. Frequência, frequency. Só mudou ali o E pro I, mas a lógica permanece. Você tá percebendo isso? Que o inglês é mais fácil do que você imagina e a fluência, ela está muito mais próxima de você do que você imagina, tá? De novo, você percebeu o quê? Que não é mágica, não é milagre. É padrão, é método que eu tô te ensinando aqui, tá? Sabe o que isso aqui significa? Que você não precisa estudar 1.100 palavras, ficar decorando 100 palavras, ficar decorando listas intermináveis, igual um robô. Não. Você aprende um padrão e desbloqueia 100 palavras de uma vez. Esses 2 padrões aqui que eu acabei de te mostrar, nossa, você já desbloqueou uma porrada de palavras, tá? Em poucos minutos aqui, ok? Que você já sabe em inglês. Mesmo sem saber que você sabe, tá? É exatamente isso que eu ensino dentro do meu curso, tá? Para iniciantes. Não é sair decorando lista infinita, porque você não é um robô, você é uma pessoa, você é um ser humano, tá? É entender como o idioma funciona de forma estratégica para você avançar rápido sem se sentir sobrecarregado. Você viu aqui como você aprendeu de forma light? De forma leve, percebeu? O link para você se tornar meu aluno hoje e saber mais sobre como o método americano funciona tá aqui na descrição, tá? E surpresa, para você que tá aqui aprendendo comigo, você clicando nesses links da descrição aqui embaixo, se tornando meu aluno hoje, você vai ganhar acesso vitalício a esse método validado e tão poderoso que já transformou as vidas de centenas e milhares de brasileiros, tá? Jess, acesso vitalício a um método que você criou? Você tá louca por um valor simbólico? Pois é, você pode me chamar de louca. Só que qual que é a lógica aqui? Se você quiser pensar o contrário, aí já é, né? Mas esse presente que eu te dou, esse acesso vitalício, você paga uma vez um valor simbólico diante da transformação que você vai ter no seu inglês pra nunca, never, ever, jamais, nunca precisar ficar pagando mensalidades o resto da sua vida. Se você prefere ficar gastando com mensalidades o resto da sua vida, aí já é um problema seu. Mas você não precisa disso, tá? Então, por isso que você ganha acesso vitalício clicando nos links aqui embaixo para se tornar meu aluno hoje. Vamos pro terceiro padrão? Palavras iguais. Palavras iguais. Palavras iguais. Tem palavra que você já sabe exatamente como escrever em inglês. Por causa do português. Olha só. Olha essas palavras aqui. A escrita é igual. Igual. E a pronúncia, Jess? A pronúncia é quase igual. Você vai aprender aqui a pronúncia comigo. Mas assim, muda pouca coisa. Mas pouca coisa mesmo. Quer ver? A gente fala total. Em inglês você pode falar total. Total. E aqui, ó. Todas as palavras em inglês que terminam com L, você vai dar uma leve levantada na sua língua para fazer esse som de L, senão vai ficar com som de U. Então, por exemplo, no português, a gente tem essas palavras aqui, né? Deixa eu digitar aqui. Ó, alto e alto, né? A gente tem essas duas palavras aqui, só muda ali o L e o U e a pronúncia é a mesma, alto, alto. Inclusive, quando a gente fala esse aqui, a gente vai saber o quê? Pelo contexto, que a gente se refere à altura da pessoa. Por exemplo, isso aqui é alto, essa pessoa é alta, né? Só que é um L que a gente tem aqui. Só que a gente não fala alto, alto. A gente fala o quê? Alto, que fica com som de U, tá? Então, no inglês, isso não pode acontecer. L é som de L e U é som de U. Inclusive, o U no inglês, na verdade, vai ter som de U. You, que é a mesma pronúncia de you, que é você, tá? Então, palavras que terminam em L, isso aqui é um macete que eu tô te ensinando, tá? Guarda isso. Palavras que terminam em L no inglês, você dá uma leve levantada na língua pra ficar com esse som de L. Não precisa necessariamente tocar a língua no céu da boca, tá? Só de você dar uma leve levantada, ó. Total. Percebe? Total. Tá? Uma leve levantada na língua já vai fazer esse som de L que você precisa, ok? Então, total. No inglês britânico, tá? No americano ou no canadense, se você já assistiu outros vídeos aqui do canal, se ainda não assistiu, você tá perdendo, recomendo que você assista, tá? Como eu já comentei em outros vídeos, e é importante para você fixar isso,
Geralmente o T no inglês americano e canadense vai ter o som de R de arara. Então você pode falar o quê? Total. Não esse primeiro aqui não, tá? Quando começa a palavra não. Isso aqui que eu tô falando vale para letras T's que estão no meio de palavras ou quando ele tá no final de uma palavra e você vai conectar com uma vogal. Mas isso é assunto para um outro vídeo, tá? Aqui, esse T aqui tá no meio da palavra, certo? Está entre vogais, certo? Então você pode falar total, 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 total. Soa mais canadense, britânico. Jazz, não quero falar total, achei muito difícil. Fala total. Só que, por que eu tô te dizendo total? Porque é importante você saber dessa variação. Aí, quando você ouvir um nativo americano, um canadense, enfim, falando total, você não vai se assustar. Você sabe que ele tá falando, qual palavra que ele tá falando, tá bom? Então, por isso que eu tô te explicando aqui. A pronúncia está intrinsecamente relacionada, tá conectadíssima com o speaking, a fala, e a audição, tá bom? Quando você melhora a sua pronúncia, você automaticamente melhora a sua audição, com base no que eu te ensino aqui, e a sua fala também. Tá bom? Animal, no português. In English, animal. Olha só, animal. Só isso, animal. Lembra do L, tá? Animal. Digital, você pode falar digital, que é mais britânico, digital, ou no American, digital. Se você tá conectado aqui, você já pegou, né? Digital, digital, digital. Moral, moral, moral. Deixa esse R mais caipira, né? Moral, moral. Simples assim, tá? Percebe? Elas são praticamente iguais. E ninguém te conta isso. E tem várias outras palavras, tá? Isso aqui que eu tô te trazendo são apenas alguns exemplos, tá? Mas tem várias outras que seguem essas lógicas aqui, esses padrões que eu tô te ensinando, tá? Então, você percebe o que tá acontecendo aqui? Você passou anos acreditando que o inglês era impossível, quando, na verdade, ninguém te mostrou o caminho certo. Jess, tem mais padrão? Vou te mostrar outro aqui, tá? Quando você tem palavras que terminam em português com são, né, S, ou C cedilha, são. Em inglês, vai ter esse tion, tá? Eu falo tion porque eu já ouvi vários brasileiros falando tion, mas tion na escrita, porque na pronúncia não existe tion. Nation, option, não. O som vai ser shan, shan. Shan, tá? Esse tion aí vai ter pronúncia shan, tá? É como se você estivesse falando chão, só que você tira o O, e aí fica shan, 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 tá? Pega esse macete aqui, pega esse macete. E só no dia te passando esse macete, eu acho que você precisa compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, que tá travado no inglês e quer destravar, tá? Me ajuda a levar esse inglês fácil, simples e acessível para mais pessoas. Isso é a única coisa que eu te peço. Isso não vai te custar nada, tá bom? Então, se você não decidir se tornar meu aluno hoje, tá tudo bem. Mas me dá uma forcinha aqui no canal, tá? Curte, compartilha, se inscreva, ok? Porque isso me ajuda muito, alright? Comenta aqui, porque os seus comentários vão me ajudar a trazer novos conteúdos pra te ajudar, tá bom? Então, olha só, nação, nem falei, você já sabe falar, quer ver? Fala aí, pronuncia. Nation, muito bem, nation. Opção, option, option, option. Obsessão, ó, quer ver? Você já sabe falar, fala aí. Obsession, obsession, very good, obsession. Ai, Jazz, aqui é o T, não é o T, é o S. Calma, tá? Existem exceções como qualquer outra língua na face da Terra, mas a lógica é a mesma. Por quê? Mesma pronúncia, shan, 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 shan. Obsession, obsession. Obsession, tá? Aqui a gente tem 2 S's, tá? E ó, nem venha com pensamentos negativos. Esse canal não é lugar de gente negativa, tá? De hater, não. Não venha me trazendo, mas tem a palavra assim que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não segue essa regra. Aqui nós não estamos falando de exceção da exceção. Estamos falando de padrões gerais, tá? Então não venha com aqueles... Sabe aquela pessoa que fica tentando caçar pelo em ovo? Para! Se você tá caçando pelo em ovo, aqui não é o seu lugar e você nunca vai chegar à fluência dessa forma. É duro isso que eu tô falando, mas é verdade e esse é o meu papel, não como sua teacher, mas como sua mentora também, tá? Então, foque em padrões, não em exceção da exceção, tá bom?
Então, aqui você tem mais um bloco de vocabulário e um mega bloco, tá? De vocabulário desbloqueado, tá? Comenta aqui pra mim, qual desses padrões aí você não sabia e você aprendeu aqui nesse vídeo, tá? Porque eu sei exatamente o que acontece quando você descobre isso. Eu imagino o que você tá sentindo, que chega até a me arrepiar. Dá um misto de, caramba, como ninguém me explicou isso antes com, ok, talvez eu consiga aprender inglês sim. E sim, você consegue, acabei de te provar por A mais B, tá? Agora, deixa eu te revelar uma informação importante. Isso aqui não vai te deixar fluente, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, isso aqui vai fazer algo muito mais importante para você, principalmente se você está começando a aprender inglês. Isso aqui vai te tirar o peso de ai, aprender inglês, ai, que fardo, ai, parece que, né, 2 toneladas, né? Não. Tirou, você não tem mais esse peso. Não tem mais bloqueio, tira o seu bloqueio, quaisquer bloqueios que você tinha, porque agora você não tem mais, depois de assistir esse vídeo, depois de chegar até aqui. Se você tá aqui, parabéns, congratulations. E acabamos de tirar a sua sensação de incapacidade. Se você tava com sensação de incapacidade, acabou, tá? Isso muda completamente o seu ritmo. Isso aqui é a chave, tá? Quando a gente acaba com essa sensação de peso, de bloqueio, essa sensação de incapacidade, aí, meu filho, ó, céu é o limite pra você. A fluência vem, vem, vem. Claro que você não vai ficar esperando sentado, né? Você tem que fazer alguma coisa, se tornar meu aluno, continuar assistindo as aulas aqui, tá bom? E olha só, aprender inglês não é construir do zero. É mais como reformar uma casa que já tem estrutura. Ah, isso aqui é leve, né? É leve de ouvir, né? Pois é, porque é verdade. Você só precisa organizar, ajustar e fortalecer. Só isso. E é pra isso que eu tô aqui, pra te ajudar, tá? E sinceramente falando, você não está atrasado, você não é ruim no inglês, você só não aprendeu da forma certa ainda, tá? E que bom que você tá aqui para aprender da forma certa. Porque quando você aprende com estratégia, com método, o progresso aparece muito mais rápido do que você imagina, tá? Se você quer sair do zero com um caminho claro, leve, estruturado, o link de acesso ao meu programa completo tá aqui na descrição, tá? O método americano que eu criei é exatamente para quem quer destravar no inglês com segurança, mesmo começando do básico, tá? Porque te provei que você não é iniciante no inglês, tá? Você já tá no básico. Agora me conta aqui nos comentários, você ainda acha que tá começando do zero depois dessa aula aqui? Pensa isso, me conta aqui. Eu quero ouvir você, me conta aqui. Eu leio todos os comentários, tá bom? Leio todos. XOXO! Kisses and Hugs. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Não sei se você já assistiu um seriado um pouco antigo, mas ele foi muito famoso na época, principalmente entre as girls, né? Ele é considerado um girly TV show, né? Um seriado de meninas, mas... enfim, Gossip Girls. Gossip Girls. Inclusive, ele foi gravado em Nova York. Ele mostra muito a High Society, sabe? Enfim, os hábitos da High Society, enfim. Ele é interessante nesse ponto, tá? E aí, todo episódio tem o XOXOXOXO, né? Que não tem nada a ver com xoxô. Xoxô. Os meus alunos brincavam, teacher, xoxô, né? XOXO. X, que é o X do alfabeto, e o O, né? Que é a letra O. X se refere a kisses, beijos. Kisses, por causa do formato da boca. E o O, né? Porque quando a gente vai abraçar alguém, a gente faz esse formato aqui com os braços, quase um ozinho, né? Então, hugs, né? XOXO seria kisses and hugs, ok? Te vejo no próximo vídeo. I'll see you in the next video. Take care!